Nunca pensei que chegaria o dia em que eu seria barrada na entrada do casamento do meu próprio filho. Meu coração ainda acelera quando lembro daquela tarde de sábado que destruiu nossa família para sempre. Eu sou Marlene Campos, tenho 68 anos. E o que vocês vão escutar hoje vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. Imaginem acordar numa manhã pensando que seria o dia mais feliz da sua vida como mãe. E descobrir que, na verdade, seria o dia em que vocês aprenderiam o verdadeiro significado da traição familiar. Era 15 de outubro, uma data que jamais vou esquecer, quando minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu morava aqui em Campinas, numa casa que construí junto com meu falecido marido Roberto. Uma casa simples, mas cheia de amor e memórias. 3 anos atrás, quando Roberto partiu, eu achei que o mundo ia desabar. Ele era meu companheiro de toda a vida, meu melhor amigo, meu porto seguro. Ficamos casados por 42 anos. E quando ele se foi, eu senti como se metade de mim tivesse sido arrancada. Mas sabe o que me deu forças para continuar? Meu filho Henrique. Naquela época, ele era meu único apoio, minha razão para levantar da cama todos os dias. Henrique sempre foi um menino especial, carinhoso, atencioso. Formou-se em engenharia civil. Conseguiu um emprego excelente numa construtora grande de São Paulo, e eu tinha tanto orgulho dele. Durante 40 anos da minha vida, eu toquei uma loja de tecidos finos no centro da cidade. Comecei pequena, com poucos metros quadrados, vendendo retalhos e linhas. Com muito suor e dedicação, consegui transformar aquilo num negócio próspero. Atendia desde costureiras iniciantes até estilistas famosos da região. Era meu xodó, minha independência financeira, minha identidade. Quando Roberto morreu, Henrique insistiu para eu fechar a loja e ir morar com ele. Mas eu sempre fui uma mulher independente. Nunca quis ser peso para ninguém, nem mesmo para meu filho. Preferi manter minha rotina, minha casa, minha liberdade. Henrique respeitou minha decisão, mas fazia questão de me visitar todo fim de semana. Ligava para mim todos os dias antes de dormir. Era meu menino dourado. As coisas começaram a mudar quando Henrique conheceu Bianca Ferreira, uma advogada de São Paulo, filha de médico e juíza, daquelas famílias tradicionais que se acham donas do mundo. Logo de cara eu percebi que ela me olhava de um jeito estranho, como se eu fosse uma peça fora do lugar no quebra-cabeças da vida perfeita que ela queria construir. No começo, eu tentei ser compreensiva. Toda nora precisa de um tempo para se acostumar com a sogra, não é mesmo? Eu fazia de tudo para agradar Bianca. Preparava os pratos preferidos do Henrique quando eles vinham me visitar. Comprava presentes caros para ela nos aniversários. Elogiava suas conquistas profissionais. Mas nada do que eu fazia era suficiente. Aos poucos, eu comecei a notar mudanças no comportamento do meu filho. As ligações diárias diminuíram para 3 vezes por semana, depois 1 vez por semana, até ficarem raras. As visitas de fim de semana também se tornaram esporádicas. Quando eu ligava para ele, sempre escutava a voz da Bianca ao fundo, dando ordens ou fazendo comentários sarcásticos. Um dia, eu resolvi fazer uma surpresa para eles. Peguei um ônibus para São Paulo, comprei ingredientes caros e fui preparar um almoço especial no apartamento deles. Quando cheguei, Bianca abriu a porta com uma cara que não era nada acolhedora. "Ai, dona Marlene, que pena que você não avisou antes. Henrique está trabalhando e eu tenho um compromisso importante agora." Ela nem me deixou entrar direito. Fiquei ali na porta, feito uma boba, segurando as sacolas de compras. Henrique chegou em casa naquela noite e me ligou pedindo desculpas. Disse que Bianca estava estressada com um caso difícil no escritório. Eu fingi que acreditei, mas aquilo doeu muito no meu coração. Comecei a entender que eu não era bem-vinda na vida que meu filho estava construindo. As situações constrangedoras foram se multiplicando. Quando eles vieram passar o Natal comigo, Bianca ficou o tempo todo reclamando da casa, da comida, da decoração. Disse que estava com alergia e não podia ficar muito tempo. Saíram logo depois do almoço, alegando que tinham outro compromisso familiar. No meu aniversário de 67 anos, eles nem apareceram. Henrique me ligou de última hora dizendo que Bianca tinha pegado uma gripe forte. Passei meu aniversário sozinha, comendo um bolo que eu mesma comprei.
olhando as fotos antigas de quando éramos uma família feliz. Foi aí que eu percebi que estava perdendo meu filho para uma mulher que me considerava um estorvo. Mas eu jamais, em todos os meus pesadelos mais terríveis, imaginei que chegaria ao ponto de eu não ser convidada para o casamento dele. O convite chegou na casa das amigas dela, na casa dos colegas de trabalho, na casa de parentes distantes que eu nem sabia que existiam. Mas na minha caixa de correio, nada. Semana após semana, eu esperava ansiosamente o carteiro chegar. Perguntava para os vizinhos se não tinha chegado nada para mim. Nada. 2 semanas antes do casamento, eu liguei para Henrique. Tentei ser sutil. Perguntei se ele precisava de ajuda com alguma coisa da festa. Ele disse que estava tudo sob controle, que a família da Bianca tinha contratado os melhores profissionais. Quando eu perguntei sobre os detalhes, horário, local, ele deu respostas evasivas. Ah, mãe, depois eu te passo os detalhes. Os detalhes nunca chegaram. Foi uma vizinha minha, Dona Antônia, que me contou que viu o convite na casa da comadre dela. Marlene, que festa bonita vai ser a do seu Henrique, né? Minha comadre mostrou o convite. Que coisa chique. Meu sangue gelou. Se a comadre da vizinha tinha convite e eu não, alguma coisa estava muito errada. Naquela noite, eu chorei como não chorava desde o funeral do Roberto. Senti uma dor no peito que era pior que qualquer doença física. Era a dor de descobrir que o filho que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu criei com tanto amor, que eu apoiei em todos os momentos difíceis da vida dele, não queria minha presença no dia mais importante da vida dele. Mas sabe o que me doeu mais que tudo? Foi perceber que eu tinha sido ingênua demais. Durante todos esses meses, eu achei que Bianca apenas não gostava muito de mim, mas que no fundo respeitava meu lugar como mãe do Henrique. Descobrir que ela conseguiu convencer meu filho a me excluir completamente foi um choque que quase me matou. Passei noites em claro pensando no que eu tinha feito de errado. Será que eu tinha sido invasiva demais? Será que eu tinha dito alguma coisa que ofendeu Bianca? Será que minha condição financeira mais simples envergonhava meu filho? Eu me culpava por tudo. Procurava defeitos em mim mesma para justificar uma atitude que não tinha justificativa. Uma semana antes do casamento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles não queriam me convidar oficialmente, eu iria assim mesmo. Afinal, eu era a mãe do noivo. Era meu direito estar lá. Eu não ia fazer escândalo, não ia causar constrangimento. Apenas ia estar presente no momento mais importante da vida do meu filho, mesmo que ninguém quisesse minha presença. Fui numa loja elegante do centro da cidade e comprei um vestido azul marinho lindo, discreto, mas sofisticado. Marquei horário no melhor salão de beleza da região. Ia mostrar para todos, principalmente para Bianca, que eu tinha classe e elegância, mesmo sendo uma mulher simples. No dia do casamento, acordei às 5 da manhã. Tomei um banho demorado, passei o perfume francês que Roberto me deu no nosso último aniversário de casamento. Me olhei no espelho e vi uma mulher digna, que havia lutado a vida inteira para dar o melhor para sua família. Não ia deixar ninguém me humilhar ou me fazer sentir inferior. Peguei um táxi até Santana de Parnaíba. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado. Eu sabia que ia encontrar resistência, mas nunca imaginei o que estava por vir. O motorista era um senhor simpático que ficou conversando comigo durante a viagem. Contei para ele que estava indo para o casamento do meu filho, e ele disse: "Que alegria, né, dona? Não tem nada melhor que ver os filhos felizes." Se ele soubesse a verdade... Quando chegamos na Quinta dos Girassóis, eu fiquei impressionada com a beleza do lugar. Era realmente um local de muito bom gosto, com jardins imensos, flores por toda parte, uma capela linda. Dava para ver que tinham gastado uma fortuna naquela festa. Mais de 200 pessoas elegantes circulavam pelo local, todas muito bem vestidas, muitas que eu não conhecia. Respirei fundo, ajeitei meu vestido e caminhei em direção à entrada principal. Foi aí que minha vida mudou para sempre. Na portaria, havia um segurança uniformizado, um homem de meia-idade que parecia sério, mas educado. Quando me aproximei, ele me cumprimentou com um sorriso profissional. "A senhora tem convite?" perguntou estendendo a mão. "Eu sou a mãe do noivo", respondi.
tentando manter a voz firme. Ele olhou para uma lista grande que tinha numa prancheta. Passou o dedo nome por nome, voltou ao topo, procurou novamente. Sua expressão mudou gradualmente de profissional para constrangida. Senhora, desculpe, mas seu nome não está aqui na lista de convidados. O mundo parou naquele momento. As vozes ao meu redor se tornaram um murmúrio distante. O barulho do trânsito sumiu. Até o vento pareceu parar de soprar. Eu estava ali, na entrada do casamento do meu próprio filho, sendo barrada como se fosse uma intrusa qualquer. O segurança, que se chamava João Carlos, ficou visivelmente desconfortável com a situação. Ele sabia que alguma coisa ali não estava certa. Uma mãe não ser convidada para o casamento do filho era algo que fugia completamente do normal. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Ao invés de chorar, ao invés de implorar, ao invés de fazer um escândalo, eu sorri. Um sorriso calmo, sereno, que escondia um segredo que nem o meu próprio filho conhecia. Porque vocês precisam saber de uma coisa. Eu sempre fui muito mais esperta do que aparentava. E o que eu fiz naquele momento mudou não apenas aquele casamento, mas toda a vida de quem estava envolvido naquela história. Peguei meu celular calmamente e fiz uma ligação. Uma ligação que ninguém ali poderia imaginar as consequências. Mas isso vocês vão descobrir agora, quando eu contar como uma mulher aparentemente frágil de 68 anos conseguiu virar do avesso uma festa de mais de 200 convidados. Antes de eu continuar esta história que ainda me arrepia só de lembrar, eu preciso saber de vocês uma coisa. Vocês que estão assistindo agora, me digam aqui nos comentários de que cidade vocês são. Eu fico curiosa para saber onde estão as pessoas que acompanham o canal Vovó Lembrou. E se vocês ainda não se inscreveram, façam isso agora, porque esta história está só começando e vocês não vão querer perder nem um segundo do que aconteceu depois daquele telefonema. O que eu fiz em seguida foi algo que nem eu mesma acreditava que seria capaz de fazer. E quando vocês descobrirem qual era meu segredo, vão entender por que aquele sorriso que eu dei para o segurança foi o presságio de uma vingança que ninguém ali jamais esqueceria. Aquele telefonema que fiz na frente do João Carlos foi para meu advogado, Dr. Maurício Santana, um homem que conhecia todos os meus segredos financeiros, inclusive aquele que nem meu próprio filho suspeitava. Enquanto discava o número, eu observava através dos portões de ferro a movimentação da festa. Garçons carregavam bandejas de champanhe, músicos afinavam instrumentos, floristas faziam os últimos ajustes nos arranjos. Era realmente um casamento dos sonhos, daqueles que custam uma fortuna e ficam gravados na memória para sempre. Doutor Maurício? Sou eu, Marlene. Preciso que o senhor venha urgentemente para a Quinta dos Girassóis em Santana de Parnaíba. Traga os documentos que conversamos semana passada. Minha voz estava serena, controlada. Mas por dentro eu sentia uma mistura de tristeza e determinação que nunca havia experimentado antes. João Carlos me olhava com curiosidade crescente. Ele provavelmente esperava que eu fizesse um escândalo, que chorasse, que implorasse para entrar. Mas eu simplesmente encostei no pilar da entrada e disse: João, você pode ficar tranquilo. Em 15 minutos tudo vai se resolver. Enquanto esperava meu advogado chegar, minha mente voou para 3 anos atrás, quando Roberto estava internado no hospital, lutando contra um câncer que descobrimos tarde demais. Foram meses difíceis, noites em claro, tratamentos caros que consumiram boa parte das nossas economias. Mas Roberto era um homem previdente. Ele tinha feito investimentos que eu nem imaginava durante nossos 42 anos de casamento. No último mês de vida dele, quando já sabíamos que não havia mais esperança, Roberto me chamou para uma conversa séria. Estava fraco, mas sua mente continuava lúcida como sempre. Marlene, ele disse, segurando minha mão com a pouca força que ainda tinha, você precisa saber de algumas coisas importantes sobre nosso patrimônio. Foi aí que descobri que meu marido havia investido secretamente em imóveis comerciais durante décadas. Enquanto eu me dedicava à loja de tecidos e ele trabalhava na metalúrgica, Roberto aplicava cada centavo que sobrava em propriedades. Ele nunca me contou por que queria me dar uma surpresa quando se aposentasse. O plano era revelar tudo e viajarmos pelo mundo inteiro.
A doença não permitiu que esse sonho se realizasse. Você é dona de 17 imóveis espalhados pela região metropolitana. Roberto me explicou naquela tarde chuvosa de maio. Tem escritórios, lojas, galpões e até algumas casas de eventos. Está tudo no nome de uma empresa que criei há 20 anos, a RC Investimentos. Você é a única herdeira e vai receber tudo. Eu fiquei em choque. Sempre me considerei uma mulher de classe média baixa, dona de uma loja pequena, vivendo de forma modesta. Descobrir que era proprietária de um patrimônio considerável foi algo que demorou meses para eu assimilar completamente. Depois que Roberto partiu, Dr. Maurício me ajudou com toda a documentação. Transferiu tudo para meu nome através de uma empresa que rebatizamos como MC Propriedades. Eu mantive absoluto sigilo sobre essa herança. Não contei nem para Henrique, porque queria primeiro entender melhor como funcionava esse mundo dos investimentos imobiliários. Uma das propriedades que mais me chamou a atenção foi exatamente a Quinta dos Girassóis. Roberto havia comprado o terreno 20 anos atrás, quando ainda era uma área rural desvalorizada. Com o crescimento da região, o local se tornou um dos endereços mais cobiçados para eventos sofisticados. A antiga proprietária, Dona Evangelina, administrava o negócio há 15 anos, sem saber que o verdadeiro dono era meu marido. Quando assumi oficialmente a propriedade, mantive Dona Evangelina como administradora. Ela conhecia cada detalhe do funcionamento do lugar e tinha uma clientela fiel. Eu preferia ficar nos bastidores, recebendo os relatórios mensais e acompanhando os lucros que chegavam na minha conta bancária. Ironicamente, quando Henrique me ligou 6 meses atrás contando que havia encontrado o local perfeito para seu casamento, ele estava se referindo à minha própria propriedade. Mãe, você precisa ver que lugar lindo. A Bianca ficou apaixonada pela quinta. É cara, mas vale cada centavo. Vamos casar no dia 15 de outubro. Eu fingi surpresa e entusiasmo, mas por dentro senti uma ironia amarga. Meu filho estava alugando minha própria propriedade para um casamento do qual eu não seria convidada. O destino às vezes prega peças cruéis com as pessoas. Durante esses meses de preparação, eu acompanhei tudo através dos relatórios da Dona Evangelina. Soube dos valores astronômicos que a família da Bianca estava gastando, dos detalhes elaborados que eles exigiam, das mudanças de última hora que geravam custos extras. Era realmente uma festa digna da alta sociedade paulistana. O que mais me machucou foi descobrir, através desses relatórios, que eles haviam contratado seguranças especiais, justamente para controlar o acesso de pessoas indesejadas. Quando li essa parte do documento, entendi que eles estavam se referindo a mim. Meu próprio filho havia autorizado medidas de segurança para me manter afastada do casamento dele. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Procurei Dr. Maurício e pedi para ele elaborar uma documentação especial. Como proprietária da quinta, eu tinha direitos contratuais que poderiam ser exercidos em situações específicas. Uma dessas cláusulas permitia o cancelamento de eventos com 24 horas de antecedência em casos de circunstâncias excepcionais determinadas pela proprietária. Dr. Maurício, eu quero que prepare tudo para eu exercer esse direito no dia do casamento. Disse para ele durante nossa reunião na semana anterior. Mas apenas se eu realmente não for convidada. Ainda tenho uma pequena esperança de que meu filho recobre a consciência. Essa esperança se desfez completamente quando chegou o sábado 15 de outubro e eu me vi barrada na entrada da minha própria propriedade. Enquanto aguardava meu advogado chegar, observei melhor os convidados que entravam e saíam da festa. Reconheci alguns rostos. Colegas de faculdade do Henrique, que eu conhecia desde a adolescência dele, vizinhos antigos nossos de Campinas. Até mesmo o dono da padaria onde comprávamos pão todos os domingos quando o Henrique era pequeno. Todos eles tinham sido convidados. Eu, que dei à luz aquele menino, que cuidei dele quando estava doente, que paguei seus estudos trabalhando 12 horas por dia na loja, eu não merecia estar ali. A dor que senti naquele momento foi diferente de qualquer sofrimento que já havia experimentado. Nem quando Roberto morreu, eu me senti tão traída, tão rejeitada, tão humilhada. Porque a morte é algo natural, inevitável. Mas ser deliberadamente excluída da vida do próprio filho é uma crueldade calculada que corta mais fundo que qualquer ferida física. João Carlos permanecia ali ao meu lado,
claramente desconfortável com a situação. De vez em quando, ele olhava para mim e depois para a festa, como se estivesse tentando entender como uma mãe podia não estar na lista de convidados do casamento do filho. Em determinado momento, ele se aproximou e disse baixinho: "Dona, a senhora tem certeza que não houve algum engano? Talvez seu nome esteja em outra lista?" Eu sorri tristemente para ele. "João, não houve engano nenhum. Meu filho decidiu que eu não deveria estar aqui hoje. Mas não se preocupe, logo tudo vai se esclarecer." Foi então que vi o carro preto do Dr. Maurício subindo a alameda principal da quinta. Junto com ele, vieram 2 oficiais de justiça em outro veículo. Meu coração disparou, não de nervosismo, mas de uma satisfação estranha que eu nunca havia sentido antes. Era a sensação de quem finalmente ia mostrar sua verdadeira face, depois de anos sendo subestimada. Dr. Maurício desceu do carro com uma pasta de couro marrom nas mãos. Era um homem elegante, de seus 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável. Quando me viu, acenou discretamente e se dirigiu para onde eu estava. "Marlene, você tem certeza de que quer fazer isso?" Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação paterna. "Uma vez que executarmos essa ação, não há volta. Vai causar um escândalo enorme." Olhei uma última vez para dentro da festa. Vi meu filho ao longe, lindo no terno azul marinho, conversando animadamente com os padrinhos. Bianca estava radiante ao lado dele, vestido branco impecável, sorriso perfeito, rodeada pelas amigas. Era realmente um quadro de felicidade absoluta, uma felicidade da qual eu estava propositalmente excluída. Dr. Maurício, durante 68 anos da minha vida, eu sempre coloquei os outros na frente das minhas necessidades. Criei meu filho com amor incondicional, apoiei todas as decisões dele, respeitei todas as escolhas dele. Mas existe um limite para a humilhação que uma mãe pode aceitar. Hoje esse limite foi ultrapassado. Ele abriu a pasta e me mostrou os documentos. Escrituras da propriedade, contratos de locação, alvará de funcionamento, tudo em meu nome através da MC Propriedades. "Está tudo aqui. Você é oficialmente a proprietária deste local. Tem todo o direito legal de cancelar este evento." Os oficiais de justiça se apresentaram formalmente. Um deles, Sr. Marcos Oliveira, explicou o procedimento. "Senhora Campos, vamos entrar no local, localizar o responsável pelo evento e comunicar oficialmente o cancelamento. A partir daí, os organizadores terão 30 minutos para encerrar as atividades e evacuar as instalações." Era isso. O momento da verdade havia chegado. Durante toda a minha vida, eu fui conhecida como uma mulher gentil, paciente, compreensiva. Mas ali, naquele sábado ensolarado de outubro, eu estava prestes a mostrar um lado meu que nem eu mesma conhecia direito. "João Carlos", me dirigi ao segurança. "Você pode abrir os portões, por favor? Eu vou entrar agora." Ele me olhou confuso. "Mas, senhora, seu nome não está na lista." Dr. Maurício se aproximou e entregou uma cópia dos documentos para João Carlos. "Meu caro, a senhora Marlene Campos é a proprietária legal desta quinta. Ela tem todo o direito de entrar na própria propriedade." A expressão no rosto do João Carlos foi impagável. Ele olhou os papéis, olhou para mim, olhou novamente os papéis, como se estivesse tentando processar uma informação impossível. "A senhora é a dona daqui?" "Há 3 anos." Respondi calmamente. "Desde que meu marido faleceu e eu herdei todos os imóveis da família. Esta quinta é minha, João. E hoje eu vim buscar o que é meu por direito. O respeito como mãe e como proprietária." Caminhamos em direção à entrada principal da festa. Eu na frente, seguida pelo Dr. Maurício e pelos 2 oficiais de justiça. Meus passos eram firmes, decididos. Cada metro que avançava aumentava minha determinação. Não havia mais volta. As primeiras pessoas que nos viram foram alguns garçons que circulavam com bandejas de aperitivos. Eles estranharam nossa chegada formal, especialmente a presença dos oficiais uniformizados. Algumas conversas pararam, alguns olhares curiosos se voltaram para nossa direção. Foi aí que avistei Cristiane Ávila, a cerimonialista responsável pelo evento. Uma mulher impecavelmente vestida, cabelos loiros presos em um coque elegante, prancheta nas mãos,
coordenando cada detalhe da festa com precisão militar. Quando me viu se aproximando com o advogado e os oficiais, seu rosto mudou completamente de expressão. Com licença, Dr. Maurício se dirigiu a ela. A senhora é a responsável pelo evento? Sou sim, Cristiane Ávila. Em que posso ajudá-los? Sua voz tentava manter a cordialidade profissional, mas era nítido o nervosismo crescente. Tenho uma comunicação oficial para fazer. Esta senhora é Marlene Campos, proprietária legal da Quinta dos Girassóis. Ela está exercendo seu direito contratual de cancelamento do evento por circunstâncias excepcionais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristiane me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Desculpe, mas deve haver algum engano. A proprietária desta quinta é a senhora Evangelina Moraes. A senhora Evangelina é apenas a administradora. Esclareci. Minha voz agora um pouco mais alta, o suficiente para atrair a atenção de outros convidados próximos. Eu sou a verdadeira proprietária. E, como tal, estou comunicando oficialmente o cancelamento deste evento. Foi nesse momento que a música parou de tocar. O silêncio se espalhou como ondas na água. Primeiro parou a música, depois as conversas ao redor, até que toda a festa começou a perceber que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Centenas de pares de olhos se voltaram para nossa direção. Eu me sentia como se estivesse no centro de um palco, prestes a dar a performance da minha vida. Cristiane tentava controlar a situação. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava documentos em sua prancheta. Senhora, isso é absolutamente impossível. Este casamento está acontecendo há 3 horas. Temos mais de 200 convidados, uma cerimônia religiosa realizada, um buffet completo servido. Não é possível cancelar nada a esta altura. Dr. Maurício abriu sua pasta novamente e retirou uma cópia ampliada do contrato de locação. Senhora Cristiane, convido-a a ler a cláusula 17 do contrato assinado pela família dos noivos. Lá está claramente especificado que a proprietária reserva-se o direito de cancelar qualquer evento em circunstâncias excepcionais, mesmo após o início das atividades. Enquanto Cristiane lia o documento com expressão de crescente desespero, eu observava a reação dos convidados ao nosso redor. Alguns sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Outros pegavam seus celulares para gravar ou fotografar a cena. Poucos se afastavam discretamente, talvez pressentindo que algo muito embaraçoso estava prestes a acontecer. Foi então que vi Henrique se aproximando rapidamente, seu rosto uma mistura de confusão e preocupação. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um aperto no coração. Mesmo depois de toda a mágoa, de toda a humilhação, ele continuava sendo meu filho. O menino que eu havia ninado quando tinha febre, que eu havia consolado quando suas primeiras namoradas terminaram com ele, que eu havia apoiado em todos os momentos difíceis da vida. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava carregada de surpresa e algo que parecia quase pânico. Henrique, respondi, mantendo minha voz firme apesar da emoção que crescia dentro de mim. Eu estou exercendo meus direitos como proprietária desta quinta. Direitos que você não sabia que eu tinha. Assim como não sabia que sua mãe não seria bem-vinda no seu casamento. A confusão no rosto dele era genuína. Por um momento, vi o menino pequeno que corria para meus braços sempre que se machucava. Mãe, do que você está falando? Que proprietária? Foi aí que Bianca apareceu ao lado dele. Seu vestido de noiva impecável, contrastando com a expressão de puro terror que tomou conta de seu rosto quando me viu. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Diferentemente de Henrique, ela tinha plena consciência de que eu não havia sido convidada. Henrique, disse ela, puxando o braço dele. Vamos resolver isso depois. Os convidados estão olhando, mas eu não ia deixar passar. Não dessa vez. Bianca, querida, disse, minha voz adocicada, mas carregada de ironia. Não precisa se preocupar com os convidados. Em poucos minutos, eles todos vão embora mesmo. O Dr. Marcos, um dos oficiais de justiça, se adiantou e entregou uma cópia da documentação para Henrique. Senhor, sua mãe é a proprietária legal desta propriedade. Estamos aqui para executar uma ordem de cancelamento do evento. Henrique pegou os papéis com mãos trêmulas e começou a ler. Eu observava sua expressão mudar gradualmente de confusão para incredulidade.
Depois para algo que parecia quase pânico. Mãe, isso não pode ser verdade. Você não tem dinheiro para comprar um lugar como este. Sua frase me feriu mais profundamente do que ele poderia imaginar. Ali estava meu filho, publicamente declarando que me considerava pobre demais para possuir algo de valor. Era a confirmação de que ele realmente havia se envergonhado de suas origens, de sua família, de mim. Henrique, disse, minha voz agora carregada de toda a dor acumulada nos últimos meses. Existem muitas coisas que você não sabe sobre sua mãe. Assim como eu não sabia que você tinha vergonha de mim, a ponto de não me convidar para o seu casamento. O silêncio ao nosso redor era total agora. Mesmo os garçons haviam parado de trabalhar para observar a cena. Era como se toda aquela festa luxuosa tivesse se transformado num teatro, onde se desenrolava um drama familiar de proporções épicas. Bianca tentou intervir novamente. Dona Marlene, vamos conversar sobre isso com calma. Hoje não é o dia para essas discussões. Eu me virei para ela, e pela primeira vez em anos permiti que toda a minha indignação transparecesse em minha voz. Bianca, hoje é exatamente o dia para essa discussão, porque foi hoje que descobri que depois de 68 anos de vida, eu finalmente encontrei alguém capaz de fazer meu próprio filho se envergonhar de mim. Os pais dela apareceram nesse momento, Dr. Roberto e Doutora Patrícia Ferreira, ambos com expressões de supremo constrangimento. Era evidente que eles sabiam perfeitamente sobre minha exclusão do casamento. Provavelmente até haviam incentivado. Dr. Roberto tentou tomar controle da situação. Senhora, por favor, vamos resolver isso de forma civilizada. Este não é o momento nem o local apropriado. Eu sorri para ele, um sorriso que não tinha nada de amigável. Dr. Roberto, o senhor tem toda a razão. Este realmente não é o momento nem o local apropriado. É exatamente por isso que estou cancelando este evento. Virei-me para o oficial Marcos. Senhor, pode proceder com a comunicação oficial, por favor? Ele abriu um documento oficial e começou a ler em voz alta. Por ordem da proprietária legal deste estabelecimento, senhora Marlene Campos, fica determinado o cancelamento imediato deste evento. Todos os presentes têm o prazo de 30 minutos para evacuar as instalações. O que aconteceu em seguida foi algo que jamais esquecerei. Primeiro foi um murmúrio geral, depois gritos de indignação, pessoas correndo de um lado para outro. Bianca começou a chorar descontroladamente, gritando que jamais se casaria num lugar que pertencia a mim. Os pais dela entraram em desespero, tentando entender como tinham gastado uma fortuna num casamento que estava sendo cancelado pela sogra que eles desprezavam. Mas o que mais me marcou foi a expressão no rosto do Henrique. Não era raiva, não era indignação, era algo muito pior. Era decepção, como se eu é que tivesse feito algo errado, como se eu é que tivesse traído nossa família. E foi nesse momento que entendi que havia perdido meu filho muito antes daquele dia. Não foi o casamento que nos separou. Foi o momento em que ele escolheu valores que nunca foram nossos. Escolheu uma vida onde eu simplesmente não cabia. Enquanto os convidados começavam a se dispersar em meio ao caos total, eu permaneci ali parada, no centro daquela tempestade que eu mesma havia criado, sabendo que nada nunca mais seria como antes entre nós. O que se seguiu depois do anúncio oficial foi uma cena que parecia saída de um filme de drama. 200 convidados elegantes se transformaram numa multidão desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Celulares dispararam em todas as direções, alguns gravando vídeos, outros fazendo ligações urgentes. O burburinho cresceu até virar um verdadeiro tumulto. Cristiane Ávila correu atrás de mim como uma mulher possuída, sua elegância profissional completamente desfeita. Senhora Marlene, pelo amor de Deus, isso vai arruinar minha carreira. Eu tenho contratos assinados, fornecedores pagos, uma reputação a zelar. Suas mãos gesticulavam freneticamente enquanto ela falava, os cabelos loiros escapando do coque antes perfeito. Eu a observei com uma calma que me surpreendeu. Cristiane, sua preocupação deveria ter sido verificar se a mãe do noivo estava na lista de convidados antes de organizar uma festa de exclusão familiar. Enquanto isso, os garçons pararam completamente de servir, ficando no meio do salão com bandejas nas mãos.
sem saber se continuavam trabalhando ou se recolhiam tudo. O buffet ficou abandonado, pratos de comida fina espalhados pelas mesas como evidências de uma festa que jamais terminaria da forma planejada. Vi Dona Evangelina surgir correndo do escritório administrativo, completamente transtornada. Ela havia administrado aquela quinta por 15 anos sem jamais presenciar uma situação como essa. Quando me viu, parou subitamente, como se tivesse visto um fantasma. Dona Marlene? A senhora aqui? Mas eu não sabia que... Sua confusão era genuína. Ela realmente não fazia ideia de que eu era a verdadeira proprietária. Evangelina, depois conversamos sobre todos os detalhes. Por enquanto, preciso que ajude os convidados a se organizarem para a saída. Mas minha atenção estava focada em Henrique e Bianca. Eles haviam se afastado um pouco da multidão e estavam tendo uma discussão acalorada. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas pela linguagem corporal, era evidente que a situação estava saindo do controle entre eles. Bianca gesticulava violentamente, apontando para mim, depois para os convidados, depois para o próprio vestido. Henrique tentava acalmá-la, mas ela se afastava cada vez que ele tentava tocá-la. Foi quando escutei sua voz estridente cortando o ar. Eu não vou me casar, sabendo que essa mulher tem poder sobre nossa festa. Isso é humilhante demais. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Essa mulher. Era assim que a nora se referia à mãe do homem que dizia amar. Não era mais Dona Marlene. Não era a sogra. Era simplesmente essa mulher. Como se eu fosse uma estranha inconveniente. Os pais dela se aproximaram nesse momento, tentando mediar a situação. Dr. Roberto havia perdido completamente a compostura elegante que mantinha minutos antes. Seu terno estava amassado, o cabelo despenteado, e ele suava visivelmente. Bianca, filha, vamos com calma. Podemos resolver isso, encontrar outro local, remarcar tudo para a semana que vem. Sua voz tentava soar tranquilizadora, mas transparecia desespero total. Doutora Patrícia, por outro lado, havia canalizado toda sua indignação em minha direção. Ela se aproximou de mim com passos firmes, o dedo indicador apontado como uma arma. A senhora fez isso por puro ressentimento. Uma pessoa decente jamais destruiria a felicidade dos filhos por capricho pessoal. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti minha serenidade vacilar. Aquela mulher estava me acusando de ser caprichosa, quando na verdade eu estava apenas respondendo à humilhação de ser excluída da vida do meu próprio filho. Doutora Patrícia, respondi, minha voz cortante como uma lâmina. Uma pessoa decente jamais incentivaria a exclusão de uma mãe do casamento do próprio filho. Mas aparentemente temos conceitos diferentes sobre decência. Foi aí que Eduardo Mendes, o melhor amigo de Henrique desde a adolescência, se aproximou de nós. Eduardo sempre foi um menino educado, que me tratava com carinho e respeito mesmo depois de adulto. Seu rosto mostrava constrangimento genuíno. Dona Marlene, eu juro que não sabia que a senhora não tinha sido convidada. Se soubesse, teria conversado com o Henrique. Isso não está certo. Suas palavras eram sinceras, e por um momento senti um alívio ao perceber que nem todos ali eram cúmplices dessa crueldade. Eduardo, obrigada pela honestidade. Pelo menos sei que ainda existe decência neste mundo. Mas a situação estava se deteriorando rapidamente. Alguns convidados mais distantes começaram a sair por conta própria, constrangidos com o drama familiar que presenciavam. Outros se agrupavam em pequenos círculos, sussurrando e especulando sobre o que realmente estava acontecendo. Foi quando avistei Padre Antônio, que havia celebrado a cerimônia religiosa horas antes. Ele se aproximou com sua habitual serenidade, mas seu rosto mostrava preocupação profunda. Marlene, minha filha, o que aconteceu aqui? Como chegamos a esse ponto? Padre Antônio me conhecia há décadas. Havia casado Roberto comigo, batizado Henrique, dado a extrema unção para meu marido. Era uma das poucas pessoas ali que realmente conhecia nossa história familiar. Padre, o senhor celebrou o casamento do meu filho numa festa para a qual eu não fui convidada. O senhor não achou estranho a ausência da mãe do noivo? Seu rosto empalideceu visivelmente. Meu Deus, Marlene! Henrique me disse que você estava doente, que não poderia comparecer.
Eu até rezei uma oração especial pela sua saúde durante a cerimônia. A mentira de Henrique me atingiu como uma punhalada. Ele não apenas me excluiu, como inventou uma desculpa para justificar minha ausência para as pessoas que nos conheciam. Era uma traição dentro da traição, uma ferida dentro da ferida. Padre, como o senhor pode ver, minha saúde está perfeita. O que está doente é a relação entre mãe e filho que o senhor acabou de abençoar. Nesse momento, Henrique se aproximou novamente, agora sozinho. Bianca havia sumido, provavelmente se trancado em algum lugar para ter sua crise nervosa longe dos olhos curiosos. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em 15 minutos. Mãe, podemos conversar em particular? Sua voz estava quebrada, vulnerável de uma forma que eu não ouvia há anos. Olhei ao redor. Os oficiais de justiça aguardavam pacientemente o cumprimento do prazo. Dr. Maurício organizava documentos enquanto observava a situação. Os convidados continuavam em estado de choque e confusão. Todo aquele caos havia sido desencadeado por uma simples decisão: fazer valer meus direitos como proprietária e como mãe. Henrique, 40 anos atrás, eu te pari nesta mesma região, quando Santana de Parnaíba ainda era uma cidade pequena. Te criei com todo o amor que uma mãe pode dar. Te apoiei em todas suas decisões, inclusive quando você escolheu uma mulher que claramente me despreza. Agora você quer conversar em particular? O tempo para conversas particulares passou quando você decidiu que eu não merecia estar aqui. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dele. Era a primeira vez em anos que eu via meu filho chorar. Mãe, eu não sabia que você era a dona daqui. Juro que não sabia. Henrique, isso é o que menos importa nesta história toda. O que importa é que você permitiu que me excluíssem da sua vida, que inventou mentiras sobre mim para justificar minha ausência, que escolheu uma mulher que exigiu minha eliminação como condição para se casar com você. Foi aí que a verdade começou a vir à tona. Henrique olhou ao redor, certificou-se de que Bianca não estava por perto e sussurrou: Mãe, ela disse que seria constrangedor ter você aqui, que sua presença não combinaria com o nível social dos convidados dela, que os pais dela ficariam desconfortáveis. Ali estava, a verdade nua e crua que eu suspeitava, mas que dói infinitamente mais quando é confirmada. Minha nora havia catalogado e classificado como inadequada, indigna de frequentar os mesmos ambientes que ela e sua família. E você concordou com isso, Henrique? O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. Meu filho havia pesado na balança o amor pela mãe contra a pressão social da noiva. E a mãe perdeu. Henrique, continuei, minha voz agora carregada de uma tristeza que vinha do fundo da alma. Você sabe qual foi o erro da sua mãe? Foi ter criado um filho tão bem educado que ele se esqueceu de onde veio. Foi ter trabalhado tanto para dar a você oportunidades que eu nunca tive, que você começou a ter vergonha de quem lhe deu essas oportunidades. Nesse momento, Miguel, um dos garçons mais novos, se aproximou timidamente. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, claramente estudante universitário trabalhando para pagar os estudos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma bandeja vazia. Com licença, senhora. A dona Cristiane mandou perguntar se podemos começar a recolher os equipamentos de som e decoração. Olhei para aquele menino e vi nele o Henrique de 20 anos atrás. Um jovem lutador, trabalhando duro para construir um futuro melhor. Miguel, pode dizer para a dona Cristiane que tem mais 15 minutos. Depois disso, quero todos os fornecedores fora da minha propriedade. Quando o garçom se afastou, Henrique sussurrou: Mãe, como você conseguiu comprar um lugar como este? Era hora de contar a verdade completa. Henrique, seu pai investiu em imóveis durante décadas sem me contar. Quando ele morreu, descobri que somos donos de 17 propriedades na região. Esta quinta é apenas uma delas. Você cresceu pensando que éramos pobres, mas na verdade sempre fomos de classe média alta. Seu pai e eu escolhemos viver de forma simples para garantir seu futuro. A expressão no rosto dele mudou gradualmente. Era como se peças de um quebra-cabeças estivessem se encaixando em sua mente. Mãe, você quer dizer que... Quero dizer que vocês alugaram minha propriedade para fazer um casamento do qual eu fui excluída.
Quero dizer que a mulher que me considera inadequada para frequentar eventos sociais está celebrando numa propriedade que eu possuo. Quero dizer que a ironia da vida às vezes é cruel demais para ser acreditada. Foi nesse momento que Bianca reapareceu, acompanhada de Fernanda Costa, sua melhor amiga e madrinha. Ambas vinham em nossa direção com determinação militar. Bianca havia se recomposto superficialmente, mas seus olhos vermelhos denunciavam o choro recente. Henrique, ela disse, ignorando completamente minha presença. Já tomei minha decisão. Não vou me casar hoje. Não vou me casar enquanto essa situação não for resolvida. Não vou começar um casamento sendo humilhada publicamente. A ironia era gritante. Ela se sentia humilhada por ter seu casamento cancelado pela sogra, mas não via humilhação alguma em excluir a mãe do noivo da própria festa. Bianca, disse-me dirigindo diretamente a ela pela primeira vez. Você se sente humilhada porque seu casamento foi cancelado. Já parou para pensar como eu me senti sendo barrada na entrada da festa do meu próprio filho? Fernanda, que até então havia ficado calada, resolveu intervir. Dona Marlene, com todo respeito, existem maneiras civilizadas de resolver conflitos familiares. O que a senhora fez foi desproporcional. Fernanda, existem também maneiras civilizadas de tratar a mãe do noivo. Convidá-la para o casamento, por exemplo. Mas aparentemente vocês têm conceitos diferentes sobre civilidade. O prazo de 30 minutos estava se esgotando. O oficial Marcos se aproximou novamente. Senhora Campos, faltam 5 minutos para o prazo final. Os convidados precisam acelerar a saída. Foi aí que aconteceu algo inesperado. Vários convidados mais velhos, que provavelmente eram pais e mães também, começaram a se aproximar de mim. Uma senhora elegante de cabelos brancos foi a primeira. Minha filha, eu sou Conceição, mãe do Eduardo. Quero que saiba que o que fizeram com a senhora foi uma barbaridade. Nenhuma mãe merece passar por isso. Suas palavras vieram carregadas de solidariedade genuína. Outras mães começaram a se manifestar. Eu apoio a senhora, disse uma. Se fosse comigo, teria feito a mesma coisa, complementou outra. Era como se um grupo silencioso de mulheres que entendiam a dor maternal estivesse finalmente encontrando voz. Mas o momento mais tocante veio quando o senhor Alfredo, dono da padaria onde comprávamos pão quando Henrique era criança, se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Marlene, eu vi esse menino crescer. A senhora levava ele na padaria todo domingo de manhã para escolher o pão da semana. Ele sempre pedia para a senhora contar as histórias dos pães que vinham de cada país. Era uma criança doce, educada. Não sei o que aconteceu com aquele menino, mas sei que a senhora não merece isso. Suas palavras quebraram algo dentro de mim. Por um momento, a mulher forte e determinada que eu estava sendo se dissolveu, e eu voltei a ser apenas uma mãe ferida e decepcionada. Henrique escutou tudo isso e finalmente pareceu entender a dimensão do que havia acontecido. Não era apenas uma questão de convite ou de propriedade. Era sobre valores, sobre família, sobre quem realmente importa na vida. Tempo esgotado, anunciou o oficial Marcos. Todos os presentes devem evacuar a propriedade imediatamente. O que se seguiu foi um êxodo surreal. 200 pessoas elegantemente vestidas caminharam em direção ao estacionamento carregando presentes, bolsas, alguns ainda com pratos de comida nas mãos. Carros de luxo formaram uma fila quilométrica na alameda principal. Bianca passou por mim sem dizer uma palavra, seguida pelos pais e pela corte de madrinhas. Mas antes de entrar no carro, ela se virou e gritou: Henrique, você tem que escolher. Ou é ela ou sou eu. E ali estava o ultimato final. A nora estava forçando meu filho a escolher entre a mulher que o havia criado e a mulher com quem queria se casar. Era uma escolha que nenhum filho deveria ser obrigado a fazer, mas que ela estava impondo com a crueldade de quem sempre conseguiu tudo na base do chantagem emocional. Henrique ficou parado no meio do estacionamento, olhando alternadamente para o carro onde Bianca esperava e para mim. Era o momento da verdade, a hora em que descobriríamos quem realmente era aquele homem que eu havia criado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se toda a região de Santana de Parnaíba
tivesse parado para aguardar a decisão que definiria o resto de nossas vidas. Aqueles segundos de silêncio pareceram durar uma eternidade. Henrique estava ali, no meio do estacionamento vazio, com os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Eu podia ver o conflito interno devastando sua mente enquanto ele olhava alternadamente para o carro, onde Bianca esperava impaciente, e para mim. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao invés de caminhar em direção a qualquer um de nós, Henrique se sentou no meio-fio da alameda, colocou as mãos na cabeça e começou a chorar como eu não via desde que ele era uma criança pequena. Não eram lágrimas discretas de homem adulto. Era um choro profundo, desesperado, de alguém que finalmente compreendia a magnitude de suas ações. "Meu Deus, o que eu fiz?" Ele murmurou entre soluços. "O que diabos eu fiz com minha família?" Bianca saiu do carro furiosa, o vestido de noiva arrastando no asfalto. "Henrique, levanta daí! Está fazendo papel de ridículo na frente de todo mundo." Sua voz era cortante, autoritária, sem um pingo de compaixão pelo homem que acabara de ver seu mundo desmoronar. Mas Henrique não se moveu. Continuou sentado ali, chorando e repetindo: "Como pude fazer isso com minha mãe? Como pude chegar a esse ponto?" Foi nesse momento que senti uma mudança dentro de mim. A raiva que havia alimentado minha determinação nas últimas horas começou a dar lugar a algo mais complexo. Vendo meu filho naquele estado de desespero, a mãe em mim falou mais alto que a mulher ferida. Caminhei até onde ele estava e me sentei ao seu lado no meio-fio, sem me importar se meu vestido azul marinho ia sujar. "Henrique, me olha aqui", disse suavemente, colocando minha mão em seu ombro. Quando ele levantou o rosto, vi nos seus olhos o mesmo menino que costumava correr para meus braços sempre que alguma coisa o assustava. "Mãe, eu estraguei tudo. Não só o casamento, mas nossa família inteira." "Filho, você não estragou nossa família. Você apenas se perdeu no caminho, mas ainda dá tempo de se encontrar de novo." Bianca estava cada vez mais furiosa. "Henrique, você vai ficar aí ouvindo as manipulações dela? Ela destruiu nosso casamento. Ela fez isso por puro egoísmo." Pela primeira vez desde que tudo começou, Henrique se virou para Bianca com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era determinação misturada com decepção. "Bianca, cala a boca 1 minuto. Só 1 minuto." O choque no rosto dela foi evidente. Henrique nunca havia falado assim com ela. Durante todo o relacionamento, ele sempre cedeu a todas as exigências dela. Sempre tentou agradá-la em tudo. Aquela era a primeira vez que ele impôs limites. "Mãe", ele continuou se voltando para mim, "eu preciso entender uma coisa. Como você soube que eu não te convidei? Como descobriu sobre o casamento?" Contei para ele sobre Dona Antônia, sobre como descobri através de uma vizinha que outras pessoas tinham convites quando eu não tinha. Contei sobre as semanas de espera, sobre como liguei perguntando detalhes que nunca chegaram, sobre a mentira que ele contou para o padre Antônio. "Henrique, você disse para o padre que eu estava doente. Inventou uma desculpa para justificar minha ausência numa festa para a qual você sabia que eu não havia sido convidada." Ele passou as mãos pelo cabelo, desarrumando completamente o penteado que havia sido feito para o casamento. "Mãe, eu não sabia como explicar. Bianca disse que seria melhor assim, que causaria menos constrangimento." "Constrangimento para quem, Henrique? Para vocês ou para mim?" Foi aí que a verdade completa começou a sair. Henrique me contou que as pressões começaram meses atrás. Bianca havia dito que eu era antiquada demais para a festa que ela sonhava, que minha presença poderia comprometer a elegância do evento, que os amigos dela se sentiriam desconfortáveis com alguém de classe social diferente. Ela disse que depois do casamento poderíamos fazer uma pequena celebração separada para você, mãe. Só nós 3, numa coisa mais simples, mais adequada. A humilhação que senti ao ouvir isso foi indescritível. Minha nora havia planejado me dar as sobras do casamento do meu próprio filho. Uma celebração de segunda categoria, mais adequada, para alguém como eu. E você aceitou isso, Henrique? O silêncio dele foi devastador. Ele havia aceito. Havia concordado que sua mãe merecia apenas as sobras da felicidade dele. Nesse momento, Dr. Roberto e doutora Patrícia se aproximaram.
Eles haviam ficado observando a cena à distância, provavelmente calculando qual seria a melhor estratégia para contornar o desastre. Marlene, disse Dr. Roberto, tentando soar conciliador. Sei que a situação saiu do controle, mas podemos resolver isso como pessoas adultas. Que tal remarcarmos o casamento e incluí-la adequadamente desta vez? A palavra adequadamente me chamou a atenção. Como se agora, descobrindo que eu tinha posses, minha presença se tornasse magicamente adequada. Dr. Roberto, o problema não era eu não ter sido convidada. O problema era eu não ser considerada digna de ser convidada. Agora que sabem que sou proprietária de imóveis, subitamente me tornei adequada? Doutora Patrícia tentou uma abordagem diferente. Marlene, entenda nossa posição. Bianca sempre sonhou com um casamento específico. Como mães, devemos apoiar os sonhos das nossas filhas. Doutora Patrícia, como mãe, a senhora apoiaria sua filha se ela excluísse a sogra do próprio casamento? Ou isso só vale quando a sogra é considerada inferior? A conversa estava se tornando cada vez mais tensa quando o Padre Antônio reapareceu. Ele havia ficado para trás quando os outros convidados partiram, claramente perturbado com toda a situação. Marlene, Henrique, posso falar com vocês um momento? Sua voz carregava a autoridade serena de quem havia presenciado muitos dramas familiares ao longo dos anos. Nos afastamos alguns metros dos outros. Padre Antônio nos olhou com expressão grave. Henrique, meu filho, eu casei seus pais há mais de 40 anos. Vi você nascer, crescer, se tornar homem. E nunca, em todos esses anos, vi sua mãe fazer algo que não fosse por amor à família. Henrique baixou a cabeça, claramente envergonhado. Marlene, o padre continuou, você tem todo o direito de estar ferida. O que aconteceu aqui hoje foi uma injustiça terrível. Mas agora me diga, qual é seu verdadeiro objetivo? Punição ou reconciliação? A pergunta me pegou desprevenida. Durante toda aquela tarde de caos, eu havia agido por impulso, movida pela dor e pela humilhação. Mas qual era realmente meu objetivo final? Padre Antônio, eu só queria que meu filho lembrasse que tem uma mãe, que parasse de ter vergonha de onde veio, que entendesse que família é mais importante que status social. E você, Henrique? O que quer agora? Meu filho levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em horas. Padre, eu quero minha mãe de volta. Quero voltar a ser o filho que ela criou para ser, não esse estranho que me tornei. Suas palavras tocaram meu coração de uma forma que não esperava. Ali estava o menino que eu conhecia, finalmente saindo de trás da máscara do homem que tentara impressionar pessoas que não valiam a pena. Bianca, que havia ficado ouvindo nossa conversa à distância, explodiu. Henrique, você está falando sério? Vai jogar fora nosso relacionamento por causa dela? Henrique se levantou lentamente, limpou as lágrimas do rosto e caminhou até onde Bianca estava. Por um momento, pensei que ele ia ceder novamente, que ia escolher agradar a noiva em detrimento da família. Mas o que aconteceu em seguida me surpreendeu completamente. Bianca, ele disse, sua voz firme e determinada. Durante 2 anos de relacionamento, você me fez acreditar que precisava mudar tudo em mim para ser digno de você. Mudei meu jeito de falar, meus amigos, minha roupa, até minha relação com minha família. E sabe o que descobri hoje? Que uma pessoa que realmente te ama não pede para você se envergonhar de quem você é. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Você está terminando comigo? Bianca perguntou, sua voz incrédula. Estou escolhendo minha família. Estou escolhendo voltar a ser quem eu realmente sou. A reação dela foi explosiva. Começou a gritar, a xingar, a ameaçar processar todo mundo por danos morais. Os pais dela tentavam acalmá-la, mas ela estava completamente fora de controle. Fernanda correu para ajudar, pegando bolsas e arrumando as coisas no carro, enquanto Bianca continuava sua crise. Vocês vão se arrepender disso! Ela gritou enquanto entrava no carro. Ninguém humilha a família Ferreira impunemente. E assim como havia chegado horas antes, como uma princesa dos contos de fada, Bianca partiu como uma bruxa furiosa, deixando para trás apenas o eco de suas ameaças e a sensação de que havíamos todos escapado de algo muito pior.
Quando o carro desapareceu na Alameda, Henrique e eu ficamos ali parados, no meio daquela quinta vazia, rodeados pelos destroços do que deveria ter sido o dia mais feliz da vida dele. Mãe, ele disse baixinho, você pode me perdoar? Olhei para meu filho, meu menino que havia se perdido, mas que agora parecia estar encontrando o caminho de volta, e senti meu coração se aquecer pela primeira vez em meses. Henrique, não precisa de perdão entre mãe e filho, precisa apenas de compreensão e muito amor. Padre Antônio se aproximou novamente, um sorriso suave no rosto. Marlene, Henrique, vocês sabem que ainda há tempo para uma cerimônia de verdade hoje. Uma pequena celebração familiar, com as pessoas que realmente importam. A sugestão era tentadora, mas eu sabia que Henrique precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Padre, acho que hoje já tivemos emoções suficientes. Mas quem sabe no futuro, quando Henrique encontrar alguém que realmente o mereça, podemos fazer uma festa de verdade aqui na quinta. Foi então que Dona Evangelina apareceu, carregando uma bandeja com café e docinhos. Dona Marlene, pensei que vocês pudessem estar precisando de um cafezinho depois de tanta confusão. Aceitamos gratamente. Sentamos numa das mesas que haviam sido decoradas para o casamento cancelado. E finalmente tivemos nossa primeira conversa honesta em meses. Henrique me contou sobre as pressões que vinha sofrendo, sobre como havia gradualmente perdido sua identidade, tentando agradar pessoas que nunca o valorizariam pelo que ele realmente era. Falou sobre noites em claro pensando em mim, sobre as vezes que quase ligou, mas desistiu por medo da reação da Bianca. Eu, por minha vez, contei sobre a solidão dos últimos meses, sobre como havia me sentido gradualmente excluída da vida dele, sobre a dor de descobrir que não era bem-vinda no momento mais importante da vida do meu filho. Mãe, ele disse em determinado momento, me conta sobre as propriedades do papai. Como é que vocês conseguiram tudo isso sem eu saber? Expliquei todo o sistema de investimentos que Roberto havia criado, como ele trabalhava durante o dia na metalúrgica e à noite estudava o mercado imobiliário. Como havia conseguido comprar propriedades desvalorizadas que se tornaram valiosas com o tempo. Seu pai sempre disse que queria deixar um legado para você, mas também queria que você aprendesse o valor do trabalho duro. Por isso vivíamos de forma simples, para que você nunca se tornasse acomodado. E eu quase joguei tudo fora por causa de gente que nem conhece nossa história. Ele murmurou. Henrique, você não jogou nada fora. Você apenas aprendeu uma lição valiosa sobre o que realmente importa na vida. O sol começava a se pôr quando finalmente decidimos ir embora. Dr. Maurício havia partido há muito tempo, deixando apenas uma cópia dos documentos caso precisássemos de alguma coisa. Os oficiais de justiça também já tinham ido. Missão cumprida. Caminhamos juntos até meu carro, pai e filho reunidos depois de meses de distanciamento. No caminho, Henrique parou subitamente. Mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, filho. Quando eu decidir me casar de novo, um dia no futuro, você pode organizar a festa? Aqui na quinta, do jeito que a senhora achar melhor? Sorri, sentindo lágrimas de felicidade brotarem em meus olhos. Seria uma honra, meu filho. Enquanto dirigíamos de volta para Campinas, ele no carro dele me seguindo, refleti sobre tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Havia começado como a pior humilhação da minha vida e terminou como uma lição poderosa sobre valores familiares. Perdi uma nora que nunca me respeitou, mas recuperei um filho que pensava ter perdido para sempre. Cancelei um casamento baseado em aparências, mas salvei uma família baseada em amor verdadeiro. E enquanto as luzes da cidade começavam a se acender na distância, soube que aquele havia sido, paradoxalmente, um dos melhores dias da minha vida. Os dias que se seguiram àquele sábado de outubro foram uma montanha-russa de emoções que eu jamais havia experimentado. Na segunda-feira pela manhã, acordei ainda sem acreditar completamente no que havia acontecido. Por alguns segundos, pensei que tudo não havia passado de um sonho muito vívido. Mas quando liguei a televisão e vi uma reportagem no jornal local sobre o casamento cancelado pela sogra proprietária, a realidade me atingiu em cheio. A notícia havia se espalhado rapidamente pelas redes sociais. Alguns convidados haviam filmado partes do evento, e os vídeos estavam circulando com milhares de visualizações.
Os comentários se dividiam entre pessoas que me apoiavam completamente e outras que me criticavam por ter destruído a felicidade dos jovens. Era estranho ver minha vida íntima sendo debatida por completos desconhecidos. Henrique chegou em casa por volta das 10 da manhã, ainda vestindo a roupa do casamento do dia anterior. Seus olhos estavam inchados, cabelos desarrumados, e ele carregava uma expressão de quem havia passado a noite inteira refletindo sobre a vida. "Mãe, posso entrar?" Ele perguntou timidamente, como se não tivesse certeza de que seria bem-vindo na casa onde cresceu. "Henrique, esta sempre foi sua casa. Entra, vou fazer um café." Enquanto preparava o café, observei meu filho se sentar na mesma cadeira onde costumava fazer a lição de casa quando era criança. Era como se, de alguma forma, ele estivesse tentando reconectar com quem era antes de toda aquela confusão. "Mãe, eu não consegui dormir a noite inteira. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em todas as decisões erradas que tomei nos últimos meses. Sentei-me à sua frente com 2 xícaras de café fumegantes. Conta para mim, filho. O que você descobriu nessa reflexão?" Durante as 2 horas seguintes, Henrique me abriu completamente o coração. Contou como havia gradualmente se tornado uma pessoa que ele mesmo não reconhecia. Como Bianca controlava desde as roupas que ele vestia até os amigos com quem podia sair. Como ela fazia comentários constantes sobre nossa casa ser muito simples, sobre meus móveis serem antiquados, sobre meu jeito de falar ser provinciano. "Mãe, ela dizia essas coisas de um jeito que parecia conselho, sabe? Como se estivesse me ajudando a evoluir. E eu, como um idiota, acreditei que precisava mesmo mudar. O que mais me chocou foi descobrir que Bianca havia proibido Henrique de me contar sobre muitas coisas importantes da vida dele. Ela não queria que eu soubesse sobre a promoção dele no trabalho, sobre a compra do apartamento novo, sobre os planos de viagem que faziam. Segundo ela, eu ficaria intrometendo demais se soubesse dos detalhes. "Henrique, você percebe que isso é manipulação psicológica? Ela estava te isolando propositalmente da sua família. Percebo agora, mãe. Na época, ela sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Dizia que era para preservar nossa privacidade como casal, que era natural que homens casados se afastem das mães. Eu achei que fosse normal." Na terça-feira, as consequências do cancelamento começaram a aparecer de formas inesperadas. Dona Evangelina me ligou preocupada. A família Ferreira estava ameaçando processar a quinta por danos morais e quebra de contrato. Dr. Roberto havia contratado um escritório de advocacia famoso para tentar recuperar o dinheiro gasto e ainda conseguir uma indenização extra. "Dona Marlene, eles estão dizendo que a senhora agiu de má fé, que sabia desde o início que ia cancelar e deixou eles gastarem uma fortuna de propósito." Liguei imediatamente para Dr. Maurício. "Doutor, eles têm alguma chance de ganhar esse processo?" "Marlene, juridicamente eles não têm base alguma. O contrato é claríssimo sobre o direito de cancelamento da proprietária. Além disso, temos testemunhas de que você só agiu depois de ser barrada na entrada. Mas prepare-se, eles vão tentar tornar isso público e constrangedor." E foi exatamente o que aconteceu. Na quarta-feira, o jornal local publicou uma matéria extensa sobre o caso, com o título "A Guerra Familiar que Parou São Paulo." A reportagem trazia entrevistas com alguns convidados, depoimentos dos fornecedores e até uma declaração pomposa de Dr. Roberto sobre justiça e civilidade. O que me surpreendeu foi a reação do público. A redação do jornal disse que nunca havia recebido tantos telefonemas e e-mails sobre uma matéria. A grande maioria das pessoas estava do meu lado. Mães de toda a região se identificavam com minha situação e compartilhavam histórias similares de exclusão familiar. Dona Conceição, a mãe do Eduardo, me ligou para contar que estava organizando um grupo de apoio para mães que se sentem rejeitadas pelos filhos. "Marlene, você não imagina quantas mulheres passam por situações parecidas. Seu caso deu voz para muitas dores silenciosas." Na quinta-feira, algo completamente inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de uma produtora de televisão de São Paulo. Queriam me entrevistar para um programa sobre conflitos familiares. A princípio recusei, mas Henrique me encorajou a aceitar.
Mãe, talvez sua história possa ajudar outras famílias a não chegarem ao ponto que chegamos. A entrevista foi gravada na sexta-feira, na minha própria casa. A jornalista, uma mulher sensível e experiente, conseguiu me deixar à vontade para contar toda a história sem sensacionalismo. Falei sobre a importância da família, sobre como o amor materno é incondicional, mas também tem limites quando se trata de dignidade. O programa foi ao ar na semana seguinte e teve uma repercussão nacional extraordinária. Recebi centenas de cartas e mensagens de apoio. Mães, pais, filhos e filhas que haviam vivido situações similares ou que simplesmente se emocionaram com a história. Enquanto isso, a vida de Henrique também estava passando por transformações radicais. Ele havia pedido demissão do emprego, onde Bianca havia conseguido uma vaga para ele através de contatos da família dela. Queria recomeçar com suas próprias qualificações, sem favores ou influências externas. Mãe, descobri que não gosto nem um pouco daquele trabalho. Só ficava lá porque ela dizia que era prestigioso trabalhar naquela empresa. Ele também estava repensando completamente seus planos de vida. O apartamento que havia comprado pensando em impressionar a família da Bianca estava sendo vendido. É muito caro e muito vazio, mãe. Não tem nada a ver comigo. 2 semanas depois do casamento cancelado, Henrique tomou uma decisão que me encheu de orgulho. Decidiu usar suas economias para abrir o próprio escritório de engenharia, focando em projetos sociais e construções sustentáveis. Era algo que ele sempre havia sonhado, mas que Bianca desencorajava por não dar dinheiro suficiente. Mãe, quero construir casas populares, reformar escolas, projetar espaços comunitários. Quero que meu trabalho faça diferença na vida das pessoas, não apenas encha minha conta bancária. A mudança nele era visível dia após dia. O menino alegre e sonhador que eu conhecia estava voltando gradualmente, substituindo o homem tenso e calculista em que ele havia se tornado. 1 mês depois do episódio, recebemos uma visita inesperada. Eduardo apareceu em casa numa tarde de domingo, acompanhado de uma moça simpática de cabelos cacheados e sorriso genuíno. Dona Marlene, quero apresentar minha namorada, Marina. Ela é professora de educação infantil e estava ansiosa para conhecê-la depois de tudo o que aconteceu. Marina se aproximou com naturalidade e me deu um abraço caloroso. Dona Marlene, Eduardo me contou sua história e eu fiquei emocionada. A senhora fez algo que muitas mulheres gostariam de ter coragem para fazer. Durante o almoço, observei a diferença gritante entre Marina e Bianca. Marina elogiou a comida, quis saber a receita do molho, perguntou sobre as plantas do jardim, mostrou interesse genuíno pela nossa vida e nossa história. Era natural, espontânea, sem pose ou pretensão. Henrique, ela disse em determinado momento, você tem muita sorte de ter uma mãe tão corajosa. Minha sogra é um exemplo para todas nós. Henrique sorriu, mas eu podia ver em seus olhos uma pontada de melancolia. Ele estava claramente se questionando como havia conseguido se envolver com alguém tão diferente dos valores que aprendera em casa. Após o almoço, enquanto Eduardo e Marina ajudavam na cozinha, Henrique e eu ficamos na varanda conversando. Mãe, vendo a Marina, percebo como Bianca era artificial em tudo. Até o jeito dela de cumprimentar as pessoas era ensaiado. Filho, você aprendeu uma lição valiosa. Agora sabe reconhecer a autenticidade quando vê. No final de novembro, 2 meses depois do casamento cancelado, tomei uma decisão importante sobre a Quinta dos Girassóis. Conversei com Dona Evangelina sobre uma mudança significativa no perfil dos eventos que receberíamos. Evangelina, quero que transformemos este lugar numa opção acessível para famílias trabalhadoras. Vamos baixar nossos preços e criar pacotes especiais para quem sonha com uma festa bonita, mas não tem muito dinheiro. A mudança foi um sucesso absoluto. Em poucas semanas, a agenda estava lotada com casamentos, formaturas e aniversários de famílias que nunca poderiam pagar os valores que cobrávamos antes. Era emocionante ver a alegria genuína das pessoas que finalmente conseguiam realizar seus sonhos de festa. O primeiro casamento nesse novo formato foi especialmente tocante. Um jovem pedreiro e sua noiva, uma auxiliar de enfermagem, realizaram uma cerimônia linda com apenas 50 convidados.
mas a emoção e o amor que vi naquele dia superavam qualquer ostentação que presenciei nos eventos anteriores. Dona Marlene, a noiva me disse com lágrimas nos olhos, obrigada por tornar nosso sonho possível. Vamos lembrar deste dia para sempre. Henrique estava presente naquela festa e ficou visivelmente emocionado. Mãe, este lugar está muito mais bonito agora. Está cheio de vida de verdade. Em dezembro, 3 meses após o episódio, aconteceu algo que me surpreendeu completamente. Padre Antônio apareceu em casa com uma proposta inusitada. Marlene, estou organizando um grupo de reflexão para casais que pretendem se casar. Gostaria que você participasse como palestrante, falando sobre a importância da família nos relacionamentos. A princípio hesitei, mas acabei aceitando. As palestras se tornaram muito populares. Jovens casais vinham me ouvir falar sobre como construir relacionamentos saudáveis que incluem e respeitam as famílias de origem. Dona Marlene, uma noiva me disse após uma das palestras, sua história me fez repensar completamente minha atitude com minha sogra. Percebi que estava cometendo os mesmos erros da Bianca. No início do ano seguinte, Henrique me fez uma revelação que mudou tudo novamente. Mãe, conheci uma pessoa especial. Mas desta vez, quero fazer tudo diferente. Quero que a senhora a conheça desde o começo. Quero sua opinião sobre tudo. Muk. A moça se chamava Carla. Era arquiteta especializada em habitação social. E quando a conheci, entendi imediatamente por que Henrique se interessara por ela. Era inteligente, simples, determinada e, principalmente, tratava a todos com o mesmo respeito, independente da classe social. Dona Marlene? Ela me disse durante nosso primeiro almoço juntas. Henrique me contou toda a história do casamento cancelado. Quero que saiba que admiro muito sua coragem e que jamais permitiria que algo assim acontecesse comigo. 6 meses depois, Henrique me fez o pedido que eu mais esperava ouvir. Mãe, Carla e eu queremos nos casar e queremos que a senhora organize nossa festa na quinta, do jeito que achar melhor. O casamento aconteceu num sábado ensolarado de setembro, exatamente 1 ano após o episódio que mudou nossas vidas. Foi uma cerimônia simples, com 100 convidados, decoração feita com flores do próprio jardim da quinta e um buffet preparado por cozinheiras da região. Mas o que tornou aquela festa verdadeiramente especial foi o amor genuíno que se respirava no ar. Carla havia insistido para que eu escolhesse meu próprio vestido, para que eu sentasse na primeira fila durante a cerimônia, para que eu fizesse o primeiro discurso da noite. Minha nova filha, disse durante o discurso, olhando para Carla. Obrigada por devolver meu filho para mim. Obrigada por entender que ganhar uma família não significa excluir a família que já existia. Quando o padre Antônio perguntou se alguém se opunha ao casamento, todos riram, lembrando do episódio do ano anterior. Mas desta vez, a única oposição que houve foi minha, gritando, eu me oponho a que terminem esta festa cedo demais. A transformação na minha relação com Henrique foi completa. Voltamos a almoçar juntos todos os domingos. Ele me liga todos os dias, me consulta sobre decisões importantes. Mais do que isso, ele voltou a ter orgulho de suas origens e da família que o criou. Mãe, ele me disse numa dessas conversas, obrigado por não ter desistido de mim quando eu desisti de mim mesmo. Hoje, 2 anos depois daquele sábado de outubro que mudou tudo, posso dizer que foi o melhor cancelamento de casamento da história. Perdi uma nora que nunca me respeitou, mas ganhei uma filha que me ama de verdade. Transformei uma propriedade elitista num lugar onde sonhos simples se realizam. E, principalmente, recuperei meu filho e descobri uma força dentro de mim que nem sabia que existia. A Quinta dos Girassóis se tornou famosa na região como o lugar onde o amor verdadeiro é celebrado. E eu me tornei conhecida como a mãe que mostrou que família não é brincadeira, que respeito não se negocia e que às vezes precisamos quebrar algumas tradições para preservar o que realmente importa. E assim chegamos ao final dessa história que ainda hoje mexe comigo quando lembro de cada detalhe daquele sábado de outubro que virou nossa vida de cabeça para baixo. Quando comecei a contar para vocês sobre o dia em que fui barrada na entrada do casamento do meu próprio filho, eu não imaginava como seria difícil reviver cada momento
cada emoção, cada decisão que tomei naqueles momentos de desespero e determinação. Vocês acompanharam comigo desde o momento em que João Carlos, o segurança, me disse que meu nome não estava na lista de convidados, até a transformação completa que aconteceu na nossa família 2 anos depois. Foi uma jornada de dor, descoberta, coragem e, finalmente, redenção que jamais pensei que viveria aos 68 anos de idade. Olhando para trás agora, percebo que aquele momento terrível na entrada da Quinta dos Girassóis foi, na verdade, o ponto de virada que nossa família precisava. Se eu não tivesse descoberto que era a proprietária do local, se não tivesse tido a coragem de cancelar aquele casamento, talvez eu tivesse perdido meu filho para sempre. Henrique poderia ter continuado se afastando, se transformando numa pessoa que nem eu, nem ele mesmo reconheceria mais. A verdade é que Bianca não era apenas uma nora difícil. Ela representava um tipo de pessoa que existe em muitas famílias. Aquela que chega e gradualmente vai minando os laços familiares, criando divisões, plantando sementes de vergonha e inadequação. Ela conseguiu fazer meu filho acreditar que sua própria mãe não era digna de estar presente no momento mais importante da vida dele. E o mais assustador é como isso aconteceu de forma tão sutil que nem eu, nem Henrique percebemos no início. Durante meses, eu me culpei por não ter sido uma mãe melhor, por não ter dado uma educação mais refinada para Henrique, por não ter dinheiro suficiente para frequentar os mesmos ambientes que a família dela. Achei que o problema estava em mim, que eu realmente não estava à altura daquele casamento elegante. Foi só quando descobri sobre as propriedades que Roberto havia deixado que entendi que a questão nunca foi financeira. Era preconceito puro e simples. O que mais me marcou nessa experiência toda foi descobrir como existem muitas mães passando pela mesma situação. Depois que minha história se tornou pública, recebi centenas de cartas e mensagens de mulheres relatando situações similares. Mães que foram gradualmente excluídas da vida dos filhos por noras manipuladoras. Mães que se sentem constrangidas em reuniões familiares porque não atendem aos padrões sociais impostos pelas famílias dos genros ou noras. Uma carta que me emocionou particularmente foi de uma senhora de 72 anos de Ribeirão Preto que me escreveu: Marlene, obrigada por ter a coragem que eu não tive. Há 5 anos não vejo meus netos porque minha nora decidiu que eu não sou adequada para a educação deles. Sua história me deu forças para lutar pela minha família. Outra mensagem marcante veio de um rapaz de 30 anos de Belo Horizonte. Dona Marlene, assistindo sua entrevista na televisão, percebi que estou fazendo com minha mãe exatamente o que Henrique fez com a senhora. Minha namorada sempre reclama da minha família, e eu comecei a me afastar para evitar conflitos. Obrigado por me abrir os olhos antes que seja tarde demais. Essas mensagens me fizeram entender que minha história não era apenas sobre mim e Henrique. Era sobre um padrão que se repete em muitas famílias brasileiras, onde o amor e a lealdade são testados por pressões externas e expectativas sociais. A transformação da Quinta dos Girassóis também se tornou um símbolo importante para mim. Aquele lugar que antes representava exclusão e elitismo se transformou num espaço de inclusão e alegria genuína. Hoje, quando caminho pelos jardins e vejo famílias simples celebrando seus momentos mais importantes, sinto que fiz a escolha certa. O dinheiro que deixamos de ganhar cobrando preços altos foi compensado pela satisfação de ver sonhos se realizando. Lembro de uma festa de 15 anos que organizamos para a filha de um motorista de ônibus e uma faxineira. Eles haviam economizado durante 3 anos para dar aquela festa para a menina. Quando vi a emoção nos olhos deles ao verem a filha dançando a valsa no mesmo salão, onde antes só entravam pessoas de alta sociedade, entendi que havia encontrado meu verdadeiro propósito. O casamento do Henrique com a Carla foi a prova de que nossa família havia aprendido a lição. Desde o primeiro dia em que a conheci, percebi a diferença. Carla me tratava como uma pessoa importante na vida do Henrique. Me incluía nas conversas, pedia minha opinião sobre os planos do casal. Ela entendeu que ganhar um marido significava ganhar uma família inteira, não excluir partes dela. No dia do casamento deles, quando caminhei até o altar para entregar Henrique para Carla,
Senti uma emoção que não havia sentido no casamento cancelado. Era orgulho, era alívio, era a certeza de que meu filho havia finalmente encontrado alguém que o complementava sem exigir que ele negasse suas origens. O discurso que Henrique fez naquele dia ainda me emociona quando lembro. Ele disse: "Mãe, obrigado por ter me ensinado que família não se negocia, que amor verdadeiro não exige que mudemos nossa essência e que às vezes precisamos perder para ganhar o que realmente importa. Se eu não tivesse perdido Bianca, nunca teria encontrado Carla. Se nossa família não tivesse passado por aquela crise, nunca teríamos aprendido o valor do que temos. Hoje, 3 anos depois daquele sábado memorável, nossa família está mais unida do que nunca. Henrique e Carla me visitam toda semana, passamos feriados juntos. Eles me consultam sobre decisões importantes. Mais do que isso, eles estão esperando o meu primeiro neto, que vai nascer no próximo mês. E já decidiram que quero que eu seja muito presente na vida dessa criança. Mãe, Carla me disse semana passada, queremos que nosso filho cresça sabendo que tem uma avó corajosa, que lutou pela família dele antes mesmo dele nascer. As palestras que dou para casais na igreja se tornaram uma atividade regular e muito gratificante. A cada encontro, vejo jovens repensando suas atitudes com as famílias de origem. Muitos me procuram depois para contar como mudaram sua forma de se relacionar com sogros e sogras. Uma noiva me disse recentemente: "Dona Marlene, depois de ouvir sua história, conversei seriamente com meu noivo sobre a importância de incluirmos nossas famílias no nosso casamento, não apenas tolerá-las. Percebi que estava repetindo alguns comportamentos da Bianca sem me dar conta. Essa é talvez a maior recompensa de toda essa experiência. Saber que nossa história está ajudando outras famílias a não passarem pelo que passamos. Cada vez que um jovem casal decide incluir ao invés de excluir, cada vez que uma nora escolhe construir pontes ao invés de muros, sei que aquela tarde difícil de outubro valeu a pena." A relação com as propriedades que herdei de Roberto também mudou minha perspectiva sobre dinheiro e status social. Durante anos, vivi achando que éramos uma família de posses limitadas, quando na verdade tínhamos recursos consideráveis. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que fazemos com o que possuímos. Hoje, uso esses recursos para projetos sociais, para ajudar famílias necessitadas a realizarem suas celebrações, para apoiar jovens empreendedores como o Henrique no início de suas carreiras. O dinheiro se tornou uma ferramenta para fazer o bem, não apenas para ostentar ou impressionar. Olhando para tudo o que aconteceu, percebo que aquele momento de humilhação na entrada da quinta foi, na verdade, um presente do destino. Me forçou a descobrir uma força que não sabia que tinha. Me ensinou sobre meus direitos como mãe e como mulher. E principalmente me mostrou que nunca é tarde demais para lutar pelo que acreditamos. Se eu pudesse dar um conselho para todas as mães que estão me assistindo agora, seria este: não aceitem ser tratadas como cidadãs de segunda classe na vida dos próprios filhos. Amor de mãe é incondicional, mas respeito deve ser mútuo. Nós criamos nossos filhos para serem pessoas melhores, não para se envergonharem de onde vieram. Para os filhos e filhas que podem estar assistindo, lembrem-se de que vocês podem amar seus companheiros sem desamar suas famílias. Um relacionamento saudável é aquele que soma, que inclui, que constrói pontes. Se alguém exige que vocês escolham entre o amor romântico e o amor familiar, essa pessoa não merece nenhum nem outro. E para as noras e genros, quero dizer que ganhar uma família é um privilégio, não um fardo. Somos nós, os pais, que criamos e moldamos as pessoas que vocês escolheram para amar. Nos respeitar é respeitar a história e os valores que formaram seus companheiros. Gente, foi trabalhoso demais gravar todos esses vídeos para contar essa história completa para vocês. Foram horas de preparação, de organização dos fatos, de reviver emoções difíceis. Por isso eu peço encarecidamente para vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal Vovó, lembrou se ainda não são inscritos, e principalmente comentarem aqui embaixo. Eu quero muito ler a opinião de vocês sobre essa história. Vocês acham que eu fiz certo em cancelar o casamento?
Conhecem alguma situação parecida na família de vocês? Tem alguma história similar para compartilhar? Comentem mesmo, porque é isso que me dá força para continuar contando essas histórias para vocês. Aproveitem também para olhar os outros vídeos aqui do canal, porque temos muitas outras histórias emocionantes de vovós que enfrentaram situações difíceis e saíram vitoriosas. Cada história é uma lição de vida, uma prova de que nós, mulheres mais velhas, temos muito mais força e sabedoria do que as pessoas imaginam. E se vocês puderem nos ajudar através do Valeu Demais, seria uma bênção para nós. Esse dinheirinho ajuda muito com os custos do canal, com equipamentos, com a produção dos vídeos e principalmente nos permite trazer mais histórias diariamente para vocês. Cada real doado é investido em melhorar a qualidade dos nossos conteúdos e em alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Fazer esse canal se tornou minha missão de vida. Depois de tudo que passei, entendi que minha experiência pode ajudar muitas famílias a se fortalecerem, muitas mães a se valorizarem, muitos filhos a repensarem suas prioridades. O valeu demais de vocês é o combustível que mantém essa missão funcionando. Lembrem-se sempre, família é a base de tudo. Cuidem das suas, valorizem quem sempre esteve ao lado de vocês e nunca permitam que ninguém os faça sentir vergonha de suas origens. Nossa história prova que quando lutamos pelos valores corretos, o final sempre compensa, mesmo que o caminho seja difícil. Até o próximo vídeo, pessoal! E muito obrigada por terem acompanhado essa jornada comigo. Vocês fazem parte da família Vovó Lembrou, e isso significa muito para mim.